Morcídio começou a trabalhar cedo. Aos 12 anos já ajudava o pai na roça. Depois que veio para a cidade, passou a ganhar a vida como motorista de caminhão e ajudante de carga e descarga. Do trabalho pesado, herdou um problema grave na coluna. A situação ficou tão complicada que as pernas dele travavam e ele caía. Foi preciso operar, mas nem a cirurgia devolveu-lhe as condições necessárias para trabalhar. Muita dor. Se eu ficar muito tempo sentado, dói muito. Se eu caminhar muito, eu tenho que caminhar devagar. Por conta da dor, o senhor não consegue fazer um trabalho pesado? Não aguento. Não é. Desce 20 quilos, um saco de argamassa ou qualquer outra coisa assim, eu não consigo, entendeu? Tenho dificuldade. Seu Morcídio recorreu ao INSS, apresentou os laudos do médico que o operou e, mesmo assim, o órgão disse que ele está apto para trabalhar. Como não conseguiu receber benefício algum e também não consegue trabalhar, o motorista vive como pode. Os amigos, né? Amigo e pessoa próxima que sempre está me acolhendo e me ajudando. O senhor chegou a imaginar que o senhor fosse passar? Não esperava não. Eu sempre fui muito honesto, correndo atrás o tempo todo e não esperava de parar numa situação dessa. Para piorar a situação, por indicação do INSS, o Detran recolheu a carteira de habilitação dele. Se pudesse voltar a dirigir... Daria para me fazer alguma coisa assim. Me ajudava muito e correr atrás dos meus direitos, que eu creio sim, como uma pessoa humana eu tenho alguns direitos sim. Que seria reconhecido pela justiça, que é o que eu espero. O caso do seu Morcídio tem dois lados, o que diz respeito à questão previdenciária e o outro referente à carteira de habilitação dele, que foi recolhida pelo Detran. Quem vai nos ajudar a responder essas questões é o advogado Paulo Henrique Monteiro. Boa tarde, doutor. Boa tarde. O que pode ser feito nesse caso? A questão dele previdenciária é um caso que até está tendo muitas demandas nesse sentido. Porque o governo está fazendo pente fino e muitas das vezes a pessoa tem a incapacidade e tem o benefício cessado. Entraria com a ação de restabelecimento desse benefício, que aí vai ser nomeado um perito especialista na doença dele para averiguar se existe ainda essa incapacidade. Comprovando essa incapacidade, ele pode receber esse auxílio doença ou até uma aposentadoria por invalidez. É importante lembrar que, quando o INSS nega um pedido desses, ainda cabe uma análise na Justiça. Normalmente, ele, por exemplo, tem um problema ortopédico. Muitas das vezes, a pessoa vai lá e é analisada com um cardiologista. Não tem conhecimento técnico na doença dele. Na Justiça, é feita uma perícia com um especialista na doença dele. Então, a probabilidade de ser reconhecido esse direito é maior. Que documentos o seu Morcídio tem que separar? Nesse caso, ele deve ter que levar a identidade, CPF, comprovante de endereço, todos os laudos médicos que ele tem, exames, carteira de trabalho, se tiver carnês de contribuição também é interessante separar, e os requerimentos que ele fez junto ao INSS. Em relação à carteira de motorista, é comum o INSS oficiar o Detran quando a pessoa exerce atividade remunerada de motorista. No caso do seu Morcídio, como ele não pode trabalhar e nem recebe um benefício da Previdência Social, a retenção da CNH também pode ser questionada na Justiça. É uma questão que também ele pode analisar sobre as perdas e danos dele, que ele está deixando de exercer a atividade dele. Apesar de ter a incapacidade, o INSS não concedeu o benefício, ele tem esse outro impedimento de não poder exercer a atividade dele, porque está com a carteira apreendida. Ele pode mover uma ação também? Exatamente, contra o Detran, para ter essa carteira de volta. Inclusive, uma questão de danos também, né? Que deve ser analisado o caso dele, nesse sentido também.